agora eu quero dar uma dica para você que está querendo mobiliar a sua casa ou trocar de imóveis. Para quem quer deixar a casa maravilhosa. E o melhor de tudo, hein? Sem gastar muito. A Super Casa trabalha com as melhores marcas do mercado imobiliário do país. Tem preço de impressionar de verdade. E o mais legal de tudo isso é que você vai receber os móveis que adquirir na Super Casa imediatamente. É isso mesmo, Super Casa tem tudo à pronta entrega. Ou seja, comprou, levou. Você não vai precisar ficar dias ou até mesmo meses esperando os seus móveis chegarem. A Super Casa entrega em 24 horas, dependendo de onde você mora. Agora tem mais outro detalhe que a Super Casa oferece, sabe qual é? A forma de pagamento. A Super Casa parcela sua compra em até 60 meses, com a primeira parcela para 60 dias. Ou seja, você compra agora e só começa a pagar 2 meses depois. Então, se o seu problema é dinheiro à vista, fique tranquilo, você pode comprar do mesmo jeito. Aqui fica a minha dica para vocês, conheça a Super Casa. Eu tenho certeza que você vai se encantar. A loja e os móveis, como vocês estão vendo no vídeo, são realmente maravilhosos. E a Super Casa você encontra em 2 endereços. Um fica no antigo prédio da Mesbla, essa imagem que vocês estão vendo, na Praça do Carmo, no centro de Santo André. E tem nova loja na Avenida Faria Lima, no centro de São Bernardo do Campo. Anote o telefone, ligue 4438-0064. Acesse o site redesupercasa.com.br. O melhor para a sua casa é Super Casa. E agora nós vamos conhecer, vamos saber como é feita a introdução da religião islâmica para as crianças. Chegou a hora de conversar com o Sheikh Jihad Hamad. Seja bem-vindo, Sheikh. Toda vez que eu falo o nome dele, eu falo assim, falei certo, Sheikh? Falei certo, Sheikh? Chegou perto. Cheguei. Estou a caminho da liderança. Seja bem-vindo, Sheikh. Obrigado, Isa. Boa tarde a todos os telespectadores. Eu que agradeço pela participação. Quando que a religião começa a fazer parte do dia a dia da criança islâmica? Na realidade, a religião islâmica ela tem o intuito de formar uma família embasada em valores, valores morais, éticos e assim por diante. Então, ela já incentiva a pessoa, sendo homem ou mulher, já não escolher o parceiro ou a parceira, escolher a pessoa, ela é orientada a escolher não somente a esposa que vai conviver ou o marido que vai conviver com ela, escolher também a mãe dos filhos ou o pai dos filhos dela. Então, a partir daí já começa a educação dos filhos, de buscar uma boa mãe, um bom pai, para que vá cuidar dos filhos, ajudar na criação desses filhos, formar uma família. Então, é necessário ter sintonia entre o casal e assim por diante. E na gravidez já começa a orientação, é que a mãe, ela só frequente ambientes agradáveis, não muito barulhentos, não de briga, nada de brigas, ambiente que tem muita briga. Sim, perigoso. Porque a criança, o feto, ele não está só sendo formado fisicamente, mas ele sabe, ele emocionalmente, tudo isso, a emoção da mãe, a emoção do pai, sim, tudo isso vai afetar de alguma forma a criança. E aí é considerado que o pai, porque a mãe o tempo todo ela está falando com o filho. É verdade. Aqui falta o quê? A presença do pai. Então é orientado que o pai fale com a criança, leia o Alcorão. Você lia o Alcorão para os seus filhos na barriga da sua esposa? Lia muito. E eles se mexiam, porque o meu filho, eu não lia o Alcorão, mas eu colocava a música do meu marido para o meu filho ouvir na barriga. E toda vez que eu colocava a música do meu marido para o meu filho ouvir, o meu filho se debatia dentro da minha barriga. Impressionante. Eu acho, gente, será que ele está sentindo que é a voz do pai? Sim, ele reconhece. Não é? Reconhece. Quando você lia o Alcorão, você sentia que a criança se debatia mais na barriga? Eu sentia que a criança ficava mais, o feto ficava mais calmo. Mas ao contrário. E para nós, a leitura do Alcorão, ela é recitada, ela não é só lida
Como se Então fosse uma cantado. canção. A minha voz é horrível, por isso que eu Calma, acho que calma que ficava... a sua voz não é pior que a minha cantando. Calma que tá tudo bem. Então eu acho que é por isso que os meus filhos ficavam calmos, né? E isso, onde é que eu vi isso? O reconhecimento. A minha primeira filha, a Nur... Que está aqui, linda que ela. está aqui. Beijo, Nur. E quando ela nasceu, eu entrei na sala, né, de cirurgia lá, e eu pedi que quando nascesse nós temos um ritual islâmico. A criança comum que tenha esse ritual? Sim. Tá. A criança nasce... Geralmente é de parto normal ou pode nascer de cesárea? Não, o melhor é ser parto normal. A religião, ela indica isso. Porém, em caso de necessidade, aí parte-se para isso. E a gente coloca uma pasta de tâmara. Você está brincando? Na boca, em vez de glicose. Ah, é? Mas na boca de quem? Da Pastosa. criança Da ou da criança. mãe? Ah, da criança. Da criança. E a mãe, no parto, ela come tâmaras, porque ajuda também. Meu Deus! E ela ganha mais energia, porque a tâmara... Você já comeu a tâmara? Já comi, já me lambuzei inteira com a tâmara, é espetacular, é glicose pura, não é? E aí o que acontece? E aí eu Mas pedi... por que o bebê tem que comer a tâmara? Não é tâmara, molhar a pasta Sim. em volta da boca, para que a vida dela seja doce? Será? Não. Olha, eu já dentro viajando, da boca, já tô... em vez de colocar glicose, que eles colocam glicose, né? Então, em eles vez colocam disso, glicose? Sim. Gente, eu aprendo todo dia aqui nesse programa. Nunca soube. Sério? Meu filho pôs glicose na boca quando nasceu? Não sei. Eu sei que eu substituí, e isso é uma recomendação da religião de passar uma pasta de tâmara pastosa mesmo, um pouquinho na boca. Logo que o bebê nasce? Logo, na hora que tira. Que interessante. E aí eu pedi para a obstetra que ela me desse a criança, né? E aí ela falou, mas é assim? Eu falei, olha, eu expliquei para ela o ritual e tal. Ela falou, então tudo bem. E aí você só me avisa. Antes de cortar o cordão umbilical ou depois? Depois. Depois de cortar. Depois. Ela faz todo o procedimento, ela se certifica que está tudo certo. Bem. E aí ela me dá mesmo ali, ainda não limpou a criança. Gente, que bárbaro isso. E aí ela nasce chorando, né? Aí quando me deram, e são os 3 filhos assim, só que a Nur foi a primeira experiência minha, né? Quando eu Era algo inédito. E aí nós temos um ritual que é fazer um chamamento, um cântico, que a gente faz, que é o azan, que é quando a criança nasce. E aí a gente faz no ouvido direito dela. E quando eu comecei a fazer esse cântico, ela acalmou. Olha que bárbaro isso. Não, eu acredito nisso, nessa questão da calma, porque é o que eu falei, meu marido também fez a mesma coisa, mas não cantando no ouvido do meu filho, e meu filho também parou de chorar. Sim. Ou seja, reconheceu. A criança, exatamente, a criança sabe, né? Quem é o pai e quem é a mãe. Eu imagino que seja assim, né? Não sei. Ela reconhece, de fato, porque essa voz esteve presente com ela como durante se fosse a gestação. Mantra, né? Exatamente. E para nós, a partir dos 120 dias é que a criança ela tem vida própria. Por quê? Porque Deus coloca a alma no feto a partir dos 120 dias, a partir dos 4 meses lunares. Sério? Aí o feto ele passa a ter vida própria. Que interessante. Tá vendo? Vivendo e aprendendo. Bom, aí vamos para a próxima etapa. Calma que eu já estou aprendendo muita coisa. E aí? Aí, já na infância, nós já passamos para a criança também a educação sexual. Aos poucos. Mas não depois de 120 dias, né, gente? Não, depois que nasce. Quando, aos 2 anos, a criança, a gente já começa a introduzir, porque dentro da religião islâmica não tem tabu. Os tabus, eles vêm da cultura local. Para quem está de fora, imagina o contrário, né? Muitas vezes. Por causa dos costumes culturais. Dos costumes que variam dependendo da região que cada um mora. Exatamente. Aqui no Brasil, por exemplo. Exatamente. Aí vai seguir o padrão, os tabus locais. Entendi. Mas a religião, ela tenta libertar a pessoa desses tabus. Aquilo que não condiz com a religião, então por isso que a gente fala, a religião ela tem que estar acima dos costumes. Por quê? Porque muitas vezes, por exemplo, obrigar a menina a casar com
quem ela não quer. Não, é uma questão por causa, nós somos ricos, ele é pobre, ele não sei o que. Isso ele existe na religião islâmica? Não, na religião islâmica não existe. O que existe são na cultura local. Cultura, que existe uma diferença entre a cultura local e a religião, é Exatamente. Então, a religião ela tem que se sobrepor às culturas locais, porque as culturas locais elas vêm sem um conhecimento, sem um senso crítico, e muitas vezes existe muita injustiça. Por exemplo, a questão da exceção do clítoris, da menina, que fala o que é da religião. E, na realidade, é cultural. A religião ela não prega isso. Aliás, deu cada celeuma essa questão, né? Tem até uma moça que escreveu um livro, você ficou sabendo disso? Sim, sim. Ela veio para o Brasil para falar sobre esse tema. Agora, me diz uma coisa, por exemplo, eu nasci numa família, a família da minha mãe são católicos, do meu pai são judeus. A minha avó me levava na missa desde pequena. Todo domingo eu tinha que ir à missa, como forma de agradecimento. Então, era um momento em que ela me fazia agradecer a Deus pela semana que eu tive, pela minha saúde, por tudo que eu tinha vivido, e também pedir para Deus que a semana seguinte fosse uma semana abençoada. Enfim, era um ritual. Eu entendo assim também. Ritual, acho que não é a palavra certa, mas era um costume, era um hábito, vamos colocar assim. Na religião islâmica, a criança desde pequeno frequenta a mesquita junto com os pais? Sim, já tem que frequentar, porque os pais são os responsáveis pela educação dos filhos. Eles têm que dar o melhor que eles têm. Onde é que está a liberdade da criança? Depois que ela cresce, depois que ela atinge a maioridade, ela está por conta. Ela escolhe o que ela vai querer fazer. Depois, mas enquanto ela está na responsabilidade dos pais, os pais são os responsáveis pela educação, da escolha da educação dos filhos. A melhor escola. E aí, já desde pequena, a criança ela tem que ser orientada. Então, o pai, a mãe tem que rezar em casa, ler o Alcorão, mostrar na prática um bom exemplo para as crianças. Então, desde sempre, você sempre fez isso com os seus filhos? Sim, a minha filha, eu falava com ela em árabe, eu falava com ela em português, já na barriga da mãe. Então, ela já nasceu já com uma facilidade para isso. Então, um entendimento para isso. Entendimento, já predisposta a isso. Então, e aí eu rezo em casa, eu não só rezo na mesquita, eu rezo em casa. Então, antes de comer, vocês rezam? Sim. A gente agradecem reza. A Deus pela comida? Meus filhos todos sabem as preces, na hora de entrar em casa, na hora de sair de casa, na hora de subir no carro, na hora de viajar, na hora de dormir, na hora... e a minha filha sabe, meus filhos sabem tudo, mas a minha filha sabe tudo e mais um pouco. E mais um pouco, está apta para seguir o caminho do pai. E, na realidade, onde é que aprende isso? Pelo exemplo. Com certeza. Porque não adianta só você falar para a criança, faça isso e você dar um exemplo. Ao contrário. Não, ela vai aprender muito mais do exemplo. Então, como é que ela está vendo como é que o pai está tratando a mãe? Como é que a mãe está tratando o pai? No momento de tensão, o que eles fazem? E a criança, e isso afeta emocionalmente na criança. Acredito, a criança passa a ser mais carente, mais segura, de acordo com o ambiente da casa. Tem crianças que até desenvolvem doenças por conta dos problemas que vêm de dentro de casa. Né? Exatamente. E isso é religião. Às vezes as pessoas falam, não, isso é comportamento. Não, é religião. Para nós, tudo isso é religião. E se a gente analisar, não difere do ateísmo, não difere do budismo, não difere do cristianismo, do judaísmo, porque todas as religiões ordenam a mesma coisa, que as pessoas deem um bom exemplo para os filhos e assim por diante. Então, quando eu rezava, os meus filhos encostam e rezavam junto comigo. 1 ano, 2 anos. Estava vendo aquilo. Estava vendo. Então, sem eu precisar falar nada, eles vão imitando. São esponjinhas, né? Eles sugam tudo que a gente faz no dia a dia. Exatamente. Né? E a criança está brincando, e aí os pais estão conversando, e está todo mundo achando que só os dois é que estão, e a criança está desligada. De repente, a criança vira e fala, não é assim. Exatamente. A manteninha ligada o tempo todo, né? Então, isso é educação. A religião islâmica, ela ensina a educar os filhos dessa forma. Então, não é só ensinar a religião. Não, nós temos que mostrar que valores morais, éticos, são da religião. A paciência é da religião. A cordialidade é da religião.
a etiqueta na mesa é religião. Tudo isso é religião, porque isso emana de Deus. E Deus quer que a gente seja educado, seja bem aparentado, marketing pessoal e assim por diante. Isso começa, não adianta esperar a criança chegar a 10 anos e querer ensiná-la. Já há 10 anos ela está aprendendo outras coisas. Hoje mesmo no café da manhã eu estava sentado com meu filho e aí ele sentou com as pernas para cima, assim, aquele jeito, sabe? Eu, Marco, senta direito, filho, vamos sentar direito, Marco. Marco, come de boca fechada, filho. Marco, tira o cotovelo da mesa. E eu falo isso lembrando da minha mãe me recriminando e me educando para que eu fosse a pessoa que eu sou hoje, né? Então, muitas vezes eu me pego fazendo coisas hoje em dia e vem na minha memória, no meu inconsciente, a minha mãe e meu pai falando comigo, do tipo, Isabelle, come de boca fechada, Isabelle, faz isso, Isabelle, faz aquilo. Então, é a hora certa de educar, né? Exatamente. Não adianta esperar a árvore, né, a planta crescer e ficar com o tronco duro e querer consertar ou querer endireitar. Não adianta, tem que colocar aquele guia, raiz, né, desde do plantio. Exatamente. Né? Tem que colocar um guia. E esse guia são os pais que vão orientar. Agora, Sheik, em que momento, qual é o nome daquele véu que cobre o rosto da mulher? Como é que chama? Hijab. Hijab. Você sempre me fala, eu sempre esqueço. Hijab. Em que momento a mulher, a criança, se é que ela usa, em que momento que isso acontece? A partir da puberdade. Para nós, a maioridade ela é atingida a partir da puberdade. Quando a criança atingiu a puberdade, ela já é responsável pelos seus atos. Então, quando ela tiver a primeira menstruação, ela deve usar isso? Exatamente. E também o menino também na puberdade, ele passa a ser, já passa a ser responsável. No judaísmo, é feita uma festa quando a menina completa 12 anos e o menino completa 13 anos. Eles entendem que as crianças, entre aspas, estão prontas para ser apresentadas para a sociedade. Existe algo do gênero na religião islâmica? Não. O que existe, né, na religião islâmica é quando a criança, ela, por exemplo, memorizou o Corão. Aí já é feita uma festa para ela. É feita uma festa? Sim. Colocou seja hijab, homem ou mulher? Isso. Ela colocou o hijab, já faz uma festa, uma big festa. Significa que ela já está pronta. Já está pronta. E essa questão de apresentar para a sociedade significa já está pronta para casar. Ah, é? Em todas as sociedades é assim. Nossa Senhora. Porque a festa de debutante, o que 15 anos, pronta para a 15 anos. sociedade. Então, o que significa apresentar para a sociedade? Eu com 15 anos já queria casar, é verdade. Mas demorei um pouco. Não, na realidade, isso não quer dizer que isso vai acontecer, mas que já virou Começa moça. a florescer o lado esposa e marido, é isso? Exatamente. E aí ela vai começar a ser tratada como pré-adulta. Já começa a conversar, já leva em consideração a opinião dela e assim por diante. Então, a educação religiosa é isso, é preparar o filho para a vida adulta, para que ele seja coerente, para que ele seja equilibrado. Mas que não chega à fase adulta, pronto, agora você é adulto. E ainda ele jogando videogame. Aí não dá. Não Aliás, dá. hoje em dia, muito se encontra isso, né? A puberdade e a adolescência estendida, né? De jovens de 35 até 40 anos que vivem na casa dos pais ainda, né? Eu acho que isso é cada vez mais comum. Antigamente, 40 anos já era avô. Hoje em dia você vê jovens de 30, 35 anos que vivem na casa dos pais. Exatamente. Você vê nos países, a gente está vendo esses reflexos também em países islâmicos, mas não muito ainda. Mas talvez por conta da religião. Por conta da religião. Por quê? Sim. Porque você vai encontrar muitas pessoas na casa dos pais, mas cuidando dos pais. Entendi. Não os pais cuidando deles. Dos filhos. O que eu quis dizer é o contrário. São os pais cuidando dos filhos. Exatamente. Então, por exemplo, na Arábia Saudita, em alguns países islâmicos, os filhos entram na justiça contra o irmão pedindo a guarda do pai, da mãe. Gente, não Porque sabia disso. eles brigam quem vai cuidar do pai e da mãe. Por quê? Dentro da religião, o paraíso está debaixo dos pés dos pais. Com certeza. Então, depois da obediência a Deus, vem a obediência aos pais. Na Bíblia está escrito honrar pai e mãe.
não é? Um dos mandamentos é esse. Exatamente. Não é? Isso é educação religiosa. É verdade. E a gente pensa que educação religiosa é só ensinar a rezar e jejuar. Não, muito pelo contrário. Adorei, Sheik. Obrigada pelas informações. Se você quiser saber mais a respeito desse assunto, acesse os contatos do Sheik. Instagram, Facebook e... tem o site, Snapchat, tem tudo. Só digitar lá, Sheik Jihad. Sheik Jihad. Muito obrigada, Sheik. Sucesso para você. Bom final de semana. Para todos. Deus abençoe a todos. Obrigada. Eu vou para o rápido intervalo e já tem um bate-papo, um papo de mulher com Arlene Ribeiro, psicanalista, para falar sobre o sentimento de culpa. Como lidar com esse sentimento que afeta milhões de pessoas no mundo inteiro. Já, logo após o intervalo.